Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. E prosseguia até isto formar um rolo, porque as pessoas não tinham livros como este então. Isto estava num rolo, quantos sabem disto? Chamado pergaminho. Bem, um rolo selado. Você podia romper um aqui, qual era o mistério deste, e rasgá-lo, e você podia ver qual era aquela reivindicação. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Atos capítulo 17, verso 30 e 31. Atos 17, verso 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui dependendo de Ti, porque para o povo ser edificado, eles têm que ser abençoados na palavra do Senhor, e não naquela que a gente pensa em falar. Tem que ser a sua palavra, porque o Senhor é a palavra. E nós estamos aqui como manifestação da palavra. Abençoe desde a criança até o ancião, e que todos nós possamos ter nosso coração aberto para receber e desfrutar das bênçãos da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Cristo é a palavra. Bem, vamos desfrutando destas bênçãos de Deus para a hora em que vivemos. Qualquer um sabe que Cristo é a palavra. Quase todos sabem que a palavra é quem vai julgar. Porque se fôssemos julgados por um homem, então
aquele homem teria que ser a palavra. E só temos um que pode nos julgar, o qual lemos aqui que ele é o varão, que é a palavra, que é Cristo. É o único que pode nos julgar. Agora só temos que compreender que em todo tempo Deus julgou o povo através da palavra. E para julgar através da palavra, ele sempre tinha um homem. Ele julgou Israel, ele tinha Moisés, ele tinha Josué. E assim você vai encontrando homens que, se você vivesse no dia dele e você soubesse que ele mentiu, você não iria nem na igreja dele. Homens como Moisés, homens como Abraão, que tinha seus fracassos. E para mostrar até homem como Brana, que também teve seus fracassos. E quando a gente fala fracasso, a gente tem que expor o que é, porque as pessoas ainda podem pensar errado. Porque o irmão Brana também mentiu que ele não estava em casa. E aquilo já estava lastrando na família. José, quando o telefone tocou, ele atendeu e disse: papai, são os advogados, o senhor quer que eu diga para eles que o senhor não está? Então a coisa está começando a atrapalhar. Tudo aquilo que a gente faz passa para os filhos. Se faz bem, aquilo vai para os filhos. Se faz mal, vai para eles também. Porque os filhos, eles só aprendem conosco. Quando eles criam uma certa idade, eles começam a aprender com o mundo. Começam a aprender com a faculdade. E começam a aprender com os coleguismos. E nunca vai esquecer daquilo que eles aprenderam com os pais. Eles não vão esquecer. Mas eles mudam de professores, de instrutores. E é por isso que eles pioram cada dia mais. E as pessoas mudam de serem corrigidas, ensinadas pela palavra e começam a ser ensinadas por qualquer movimento religioso que apareça diante deles. Este é o problema do nosso tempo. Mas vamos pensar nisto, que Cristo é a palavra. Eu quero já dizer para você que eu vou mostrar que Cristo é a palavra, só como o irmão Brana mostra, até chegar nos nossos dias e até chegar em Apocalipse 19, 13, que ele é a palavra. Em todas as formas que ele manifestou, era a palavra. Nós temos aqui a mensagem do desvelar, que o irmão Brana mostrava. Ele é a palavra, ele chamava Moisés. Mas era Deus. Era Noé, mas era Deus. E assim por diante. Era Jesus, mas era Deus. Está aqui o desvelar de Deus. Você deve pegar a mensagem e olhar em casa. Eu quero apenas falar de alguns pontos que eu creio para ajudar-nos em mais este culto. A palavra também vai nos julgar. Agora, como é que você vê a palavra? 261, o desvelar de Deus. Primeiro, antes do desvelar, deixa eu ler a Era de Esmirna. A Era de Esmirna, parágrafo 132, 133, só o final do parágrafo 132, para a gente poder ler, que um parágrafo é grande. Ele diz: assim está esta noiva, é a literal palavra falada, a noiva descendente. Ela é descendente de alguém. E ela não pode ser a palavra se ela não descende da palavra.
Ela tem que ser uma descendente da palavra. Embora ela seja feminino em designação, ela é chamada o corpo de Cristo. É muito evidente que ela deve ser chamada assim, porque ela foi predestinada nele. Veio da mesma fonte, era eterna como ele. Vamos abrir a mente, que o irmão Branco diz, você não é predestinado no corpo, é na semente. Então Deus viu que você creria e te predestinou. Ele não predestinou porque você veio da sua mãe, do seu pai, então você é uma boa pessoa, ele vai te predestinar. Não, ele predestinou porque ele viu em você a semente. Então, já estávamos nele antes da fundação do mundo. Quem não estava nele, não estará nele aqui. Certo? Todos os filhos que eu tenho estavam em mim. Todos estavam em mim. Por isso que eu os tive. Eles estavam em mim. O irmão Branco diz que o rapaz com 16 anos já tem seus filhos todos em seu lombo. Então aquilo está como uma responsabilidade dele quando aqueles filhos começarem a manifestar, através do verdadeiro casamento. Então casou, aí aqueles filhos podem começarem a manifestar. Não deixá-los manifestar antes do casamento para não sofrer aquele opróbrio de nome ruim, porque ele veio fora do casamento. Certo? Então deixa ele vir no casamento, que é melhor, porque aquilo já é uma ordem divina. E falando em casamento, você sabe que é uma ordem feita por Deus pela palavra. É o rapaz que casa com a moça casa com o rapaz pela palavra. Quando vão ao cartório, eles vão apenas assinar um direito e uma convivência legal diante da sociedade. Mas eles já foram casados pela palavra. Então você sabe que é assim que nós estamos casados com Cristo. Nós estamos casados pela palavra. Cristo nos chamou e nós dissemos, eu aceito. Porque se o rapaz falar para a moça, olha, eu quero casar com você, ela diz, você pode correr. Porque ela nunca pensou em você. Então, quando Deus manda uma mensagem naquele dia, é para despertar a parte do seu corpo na terra, desde a primeira era até a última era. Ele manda uma mensagem, aquela mensagem é a semente, e ela só pode despertar a irmã semente, o irmão semente. Se não tiverem semente, não serão manifestados. Só manifestam quando são semente. Amém? Então é assim os nossos filhos. Estão aí porque eles eram sementes que estavam em nossos lombos. Não vou mexer em outros particulares, certo? Vamos ficar por aqui. Mas se tiver um filho fora do casamento, no Velho Testamento era um bastardo que nascia. E aquilo ali levava 40 gerações. 10 gerações, que é 400 anos. Para poder se purificar. É muito tempo. Hoje, na verdade, se estas coisas sucedem, se você é fruto desta maneira, você deve saber que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Amém? Agora, vocês têm que entender a maneira de Deus tratar. Questão de rapto, de salvação, isso é com Deus. A gente pode falar uma coisa, mas não é aquilo que a gente fala, é Deus. Certo? Talvez você vai julgar pela aparência, e Deus não julga pela aparência.
Deus conhece a semente que está aí dentro de você. Então ele julga através desta semente. Amém. É muito evidente que ela deve ser chamada assim, porque ela foi predestinada nele. Veio da forma da mesma fonte. Era eterna com ele. E está agora manifestando Deus em um corpo de muitos membros. Ao passo que Deus foi manifestado em um membro. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Tem certas palavras que eu só falo porque o irmão Branco falou. Que é mais fácil você falar que Cristo é um corpo do que falar que é um membro. Porque ele manifestou no membro, porque Deus só podia manifestar em um para trazer sua semente através daquele membro, daquele um que ele manifestou. Ele não manifesta num grupo. Depois de manifestado, aí tem o corpo. Entendeu? Jesus, pelo que o irmão Breno diz, a manifestação como um membro. O membro semente. O membro que geraria. E que nós somos filhos deste membro. Filho de Deus. Filho da manifestação de Deus na terra. Deus não manifestou em muita gente. Deus manifestou num homem. É um membro. Agora, este membro, este homem, em seus lombos espirituais, tinham sementes. E durante as eras ele veio gerando filhos. E nós somos filhos depois que terminaram as eras. É incrível, né? Depois que terminou as eras, aí vem esse último filho. Os últimos filhos, depois das eras terminadas. A última manifestação, depois de terminado as eras. Irmão Brana veio no final da era de Laodiceia. Começou a era da noiva. Nós estamos no final da era da noiva. E o milênio já está por aí. Tem 3 anos de tribulação, 3 anos e meio de tribulação. Mas o que se fala é da parte da semente. Aí tem o milênio. O que se trata desta forma é porque os judeus é algo à parte da noiva. Os judeus que entraram como noiva foram os que entraram na primeira era, e alguns que entraram creram na mensagem de cada mensageiro em suas respectivas eras, até nessa última era. Pode entrar algum judeu, samaritano, pode entrar. Estou dizendo, se crê na mensagem que está sendo manifestada no dia que se vive. Amém. Eu gosto de mastigar bastante, eu gosto de dar já bem molinho para vocês, bem mastigadinho, que fica mais fácil. Se te der o milho inteiro, o trigo inteiro, talvez você não dá conta. Então a gente começa a esmiuçar para poder mostrar para você o que Deus fez por você. E que você está em Deus não de oferecido, você está nele porque você é um filho que veio dele. Se você não veio dele, você não está com ele e nem voltará para ele. Mas se você esteve nele, você hoje está nele e voltará para ele. Porque você é um membro deste corpo. Amém? Enquanto um membro, como Cristo, ele diz aqui manifestado em um membro, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós somos uma geração de sementes reproduzidas dos lombos de Jesus Cristo. Isto é, todos que vierem na terra, membros desta noiva, têm que vir de uma forma física.
Porque Deus veio de uma forma física, mas não poderão virem sem o novo nascimento, porque Deus veio aqui por obra e graça do Espírito Santo. Esta é a nossa maneira de viver aqui na terra e de ver as coisas. Somos naturais, mas nascemos do céu. Amém? O nascimento que você tem é do céu. O da terra é o natural. Então esse da terra te dá um trabalhão, esse da terra mente, esse da terra faz muita coisa errada. Esse da terra, se você não converter ele, se você não der uma nova natureza para ele, e como dar uma natureza nova se você não nasceu dele? Eu tenho que nascer dele para poder mostrar que eu tenho uma natureza dele. Eu posso exigir algo de filho meu, porque nasceu de mim. Mas você vai ver que mesmo no natural, nasceu um Jacó e um Esaú. Um era aceito por Deus, o outro era reprovado. Veio do mesmo pai, da mesma mãe. Então tem gente que é reprovado, não trema. Mas tem gente que é reprovado dentro da própria igreja. Tem gente que é reprovado dentro do próprio ministério. Mas tem gente que é salvo dentro da própria igreja, dentro do próprio ministério. Por quê? É uma semente que veio de Deus. Hoje, ao ouvir a palavra, você então diz: Senhor, eu creio, eu aceito esta palavra. Quando você faz assim, a semente une com a outra que está aqui. Aí começa a gerar a mensagem do dia, a palavra do dia, a noiva do dia. Amém? Muito bem. 133 de Esmirna. Pois bem, aqui estamos chegando a uma conclusão. Como o eterno Logos, que quer dizer Deus, foi manifestado no Filho, e em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, porque São Paulo diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E este ser eterno era o Pai. O ser eterno não é o corpo Jesus. O ser eterno é o Pai, é o Espírito. Este ser eterno era o Pai, manifestado em carne. E por esse meio ganhou o título de filho. O que o irmão Branco está ensinando? Eu quero dar mais essa, porque os dualistas, eles mostram um pai e um filho. O pai é Deus, o filho não é Deus. E aqui o irmão Brana mostra totalmente diferente. Não só aqui, toda mensagem que se lê, irmão Brana mostra totalmente diferente. Este ser eterno era o Pai, que é Espírito, manifestado em carne. Você não vê Espírito. Você não pode dizer o Espírito manifestou se não veio através de uma carne. O Espírito manifesta através da carne. Satanás manifesta através da carne. Deus manifesta através da carne. O diabo está manifestado nas mulheres seminuas. Deus está manifestado naquelas que têm pudor, caráter e que se veste e que é temente a Ele. Você viu que eu não pude falar que Deus está velado apenas na mulher com vestido comprido. Porque lá no mundo você encontra também mulheres de vestido comprido. Mas Deus só pode estar na mulher como Satanás está na mulher, e ele tira a roupa dela. Deus pode vir na mulher, colocar roupa nela, moral nela, converter ela, para que ela possa manifestar o que ele é. Então já não é uma mulher natural, não é um homem natural. Fomos nascidos do céu. Isso é loucura. Nascemos do céu. Você conhece gente nascida da terra? Eu nasci do céu.
Você nasceu? Não, não é somente eu. Estou falando eu, mas você está incluído aqui. Nascemos do céu. Agora, nós nascemos do céu, isso não quer dizer que tem hora que você vê um corpo desse jeito, o seu corpo, você decepciona. Mas Deus, quando veio na terra, tinha um corpo que cansava, que chorava, que dormia, que comia. Chamava Jesus. Um corpo que diz, irmão Brana, que passou por tentações. Irmão Brana diz, Jesus passou por tentações, ele era homem igual nós. Ele passou por tentações, mas não caiu em tentação. Ele podia falar para nós, quando vocês orarem, ore assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Ele ensinou nós, não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque o pai estava ali naquele corpo e não deixava o corpo do filho cair em tentação. Se o pai está no meu corpo, no seu corpo, ele não vai deixar nós cair em tentação. Nós vamos ter que provar que nós nascemos do céu. Eu não estou dizendo que você está destituído da glória de Deus. Estou dizendo que se você vive a sua vida errada aqui na terra, se você vive a vida de adultério aqui na terra, você ainda não nasceu do céu. Tem que nascer do céu. A gente precisa pedir a Deus, eu quero nascer do céu. E esse nascimento é ao ouvir a palavra, automaticamente esta palavra te muda, porque você é uma semente dele. E se esta semente tem que ser manifestada, isto é, esta semente dele, que é a palavra, tem que se tornar carne. E essa carne é você. E essa carne, você, é a palavra dele, que se fez carne. Essa carne, Jesus, é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Esta palavra Brana é a palavra de Deus que se fez carne. Qual palavra? É a palavra de Deus. É Apocalipse 10, de 1 a 7, que se fez carne. Esta noiva é a palavra de Deus que se está fazendo carne. Você sabe que nós estamos agora cumprindo a nossa meta. Nós não somos a noiva que se fez carne, nós somos a noiva que está se fazendo carne. E qual? É a Escritura. A Escritura, que é a palavra. Cristo é a palavra. E esse Cristo, que é a palavra, ele está manifestando através da carne. Cristo quer ser conhecido por todo mundo. Cristo não importa que seja criticado. Cristo não importa com cuspida na cara. Porque ele já veio aqui e ele passou por isso. Então não pense que Cristo vai ficar irritado quando alguém cuspir na nossa cara. Se Cristo está manifestado através de nós, não nos irritaremos. Amém? É uma manifestação. É Cristo manifestando no tempo da noiva. Você, esta noiva, e Cristo está manifestando através de você. Você é o corpo no qual expõe Deus, mostra Deus. Deus em casa, Deus na rua, Deus no trabalho, Deus no coletivo, Deus na igreja. Amém. Agora, é um Deus mortal. Este aqui é o que nós somos. É a palavra. Nós estamos aqui manifestando esta palavra. Eu vou já passar para o desvelar 261, porque aqui você vê a palavra. Quando você vê a palavra? Tem gente que não vê a palavra. Vamos ser claros. Eu tinha uma Bíblia, essa aqui já é outra, né? Mas eu tinha uma Bíblia que eu tinha lido desde mocinho. E dentro desta Bíblia eu nunca vi o batismo em nome de Jesus Cristo. Depois de muitos anos,
alguém me mostrou aqui dentro o batismo em nome de Jesus Cristo. Aí eu vi. Eu vi porque alguém me mostrou. Estava aqui dentro, mas eu não via. E outras coisas estavam aqui dentro, um só Deus. Mas se vocês tivessem uma gravaçãozinha minha, de quando eu era moço, e apelidado de missionário, por volta de 1970, então vocês veriam a diferença. Se tivesse uma gravaçãozinha minha lá, vocês ouviriam eu orar. Eu te peço em nome da Santíssima Trindade. Porque eu não tinha ainda visto dentro desta Bíblia que é um só Deus, com 3 manifestações. Eu não tinha entendimento suficiente para isso. Mas depois de 1972, quando eu ouvi o programa de rádio do pastor Joaquim Gonçalves Silva, e que ele pregou estas coisas, aí que eu vi, e leu, aí eu vi, e eu já tinha lido a Bíblia toda uma vez. Então eu não duvido desses teólogos que já leram a Bíblia. Eu já ouvi de gente que leu a Bíblia 50 vezes. Por quê? A pessoa tem mais de 50 anos de crente, e elas leem sistematicamente a Bíblia uma vez por ano, do Gênesis ao Apocalipse. É uma boa coisa. Eles nunca encontraram o único Deus. 50 vezes já leram a Bíblia. São teólogos de trindade. Então tem gente que diz, eu sou leitor da mensagem. Quanto tempo de mensagem? Eu tenho 30, 40 anos de mensagem. E eu leio a mensagem mais que nunca. E não sabe ainda. Hoje nós sabemos, mas nós também não sabíamos. Então, deixa eu ir de pouco a pouco aqui. Se eu pude saber, porque alguém me mostrou, eu tenho que ser agradecido. Isso que eu quero te mostrar, o que é um espírito cristão. Eu tenho que ser agradecido a quem me mostrou. Mas foi num programa de rádio, foi numa literatura, ou eu conversei em particular com alguém, mas alguém me mostrou isto, e eu aprendi. Louvo a Deus pelo que alguém me ensinou. Tenho que aprender, ser grato. Tem muita gente ingrata. E se você não é grato com o humano, muito menos com Deus. Não pensa que é com Deus, porque Deus está no humano. Você tem que ser grato com o humano. Isso eu estou te dizendo, generalizando. Todos nós temos que ser gratos com o humano. O homem não é nem da mensagem, mas fez alguma coisa por nós. Temos que ser gratos, agradecer aquela pessoa. O outro é cristão, nos ajudou. Temos que ser agradecidos pelo que aquela pessoa fez por nós. Isto é um bom sintoma de cristianismo. Humanitário ainda. Eu tenho que ser um cristão que vim do céu, que não apenas eu faço e recebo bens naturais, bênçãos naturais, que tudo isto é bom. O que adianta Deus ter abençoado, Deus ter limpado a lepra de 10 leprosos? Cadê a gratidão? Quantos voltaram para agradecer? 1. Dos 10, 1 voltou. E Jesus ainda inquiriu, mas não foram 10? Só você? Cadê os outros? Os ingratos foram curados, mas não tinham capacidade de voltar e agradecer, porque foram curados, foram iluminados com a Bíblia, mas não têm coragem de voltar e agradecer, humilhar-se. Aprendi com você.
Hoje é a mesma coisa. As pessoas são ingratas porque elas já vieram de uma descendência ingrata. O seu pai espiritual, você é meu pai. Eu não quero repetir essas coisas que isso fere. Eu não sou seu pai. Se eu fosse o seu pai, eu faria as obras igual você e você faria igual as minhas. Mas você está fazendo obras diferentes da minha. Não sou seu pai, nem espiritual. Não sou. Você foi gerado em prostituição religiosa dentro da mensagem. Você foi gerado por emoção dentro da mensagem. E para ter uma emoção e ser gerado, você nem conhece seu pai. Se você conhecesse seu pai, você saberia o que ele está ensinando e você aprenderia com ele. Aquilo é o maior instrutor que tem. No Velho Testamento, quando o pai tinha muitos afazeres, não dava conta de ensinar os filhos, pegava os filhos e pagava um professor, um tutor, e deixava na mão daquele tutor. Quando ele estiver bom, você me entrega. Tem hora que você põe filho na mão de alguém, quando ele estiver bom, você me entrega, ele nunca mais vai entregar para nós. Ele nunca muda. É bruto aqui, é bruto ali, é bruto daqui 10 anos, é bruto. Que semente é esta? De onde você veio? Está deixando o demônio trabalhar no corpo, o qual Deus quer trabalhar. O diabo quer trabalhar no seu corpo, mas Deus quer trabalhar no seu. Mas as pessoas não percebem isso. Ver o Pai. Como é que eu vou ver o Pai? Olha, é tão simples. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. 261, o desvelar de Deus. E quando você vê a palavra sendo manifesta, você vê o Pai. Você encontrou seu lar. Achei meu Pai. É isso. Você vê a palavra manifesta. Quando eu ouvi da mensagem do irmão Brana, e eu vi o que era irmão Brana como profeta, achei meu Pai. Eu vi o Pai. Eu vi o Pai das nações. Você não viu? Nós vimos o Pai das nações. Isto é, o Pai dos gentios. Mas onde a palavra estava? Manifesta. Onde? Num corpo, num homem. Eu vi a palavra manifesta. Mas o que aconteceu? Eu ouvi a mensagem. Então, quando você vê a palavra está num homem. A palavra é um homem. A palavra é Cristo. É Cristo que vai nos julgar. A palavra foi Brana. Ele diz: mas que palavra? Esta é a palavra do último dia, que Jesus disse que não podia falar naquele tempo. Esse é o mistério daquele dia, que é a palavra. E essa escritura de Apocalipse 10, de 1 a 7, e outras escrituras, Malaquias 4, você vai encontrar várias escrituras apontando a manifestação do Pai. Aí eu vi o Pai. A hora que eu escutei aquela mensagem, disse: isso daí é Deus, é meu Pai. E onde meu Pai está? Está num homem simples. O meu Pai está num homem, olha bem, o meu Pai está num homem que morreu de um acidente automobilístico. O meu Pai está num homem. Você entendeu isso? Eu vi a palavra manifesta. Eu vi o Pai. Isto é, eu vi Deus. Eu tenho que ver Deus em alguém. As pessoas estão esperando ver Deus.
Aqui tem a mensagem rápido. Devo passar por ela. Os homens que foram à Lua no tempo do irmão Branham, que deram uma volta por lá, voltaram e formaram um monte de ministros incrédulos, porque eles chegaram e disseram: olha, nós subimos lá, e naquele tempo, subir naquela altura era tremendo, era uma honra, mas nós não vimos Deus. Aí o irmão Branham diz: eles pensam que Deus está ali. Ele não falou que Deus estava distante. Eles pensam que Deus está ali. Eles vão numa altura e pensam que Deus está ali. Eles deixaram Deus na terra. E foram procurá-lo no espaço. No tempo de Deus na terra, no tempo de Branham, os Estados Unidos estão procurando Deus no espaço. E não achou. E Deus está na terra. Quando você vê a palavra manifesta, você vê o Pai. Eu quero ver o Pai. Mostra-nos o Pai, Jesus, e nos basta. Há tanto tempo estou convosco. Eu estou querendo ver um Pai, eu pensei que era diferente. Há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Agora vem no tempo de Branham, foi no tempo da manifestação da palavra, onde Deus teria novo nome. No tempo de Jesus foi o tempo da manifestação da palavra do Velho Testamento, onde Deus manifestou o seu nome. Mas no tempo de William Branham foi a manifestação das Escrituras que estavam sem ser reveladas durante 7 eras da igreja, onde Deus veio manifestar através de um corpo chamado William Branham o seu novo nome. O povo da mensagem tem perdido isso, que eles estão esperando uma coisa depois do rapto, outros estão esperando uma coisa depois da ressurreição, outros estão dizendo que vai ser no milênio. Por quê? Eles só vê essas coisas acontecendo no capítulo 19 de Apocalipse. Mas nós vemos essas coisas acontecendo. Cristo é a palavra é manifesta, a palavra foi feita carne, a palavra esteve no nosso meio, a palavra estava ali. Você não tem que valorizar muito o homem. Irmão Branham fala sobre isso. Mas Deus só pode vir num homem. Deus não vem em anjos. Você diz: eu tive anjos lá na minha casa. Você pode ter o anjo que você quiser. Eu nem me preocupo em ver anjo, se eu já vi Deus. O indivíduo é muito preocupado. Eu quero ver, se eu visse anjo. Se eu ver anjo, eu vou correr dele. Porque Deus eu conheço, é a palavra. É a manifestação do dia. Eu vi Deus. Quando você vê a palavra sendo manifesta, você vê o Pai, Deus. Você viu a palavra manifesta no tempo de Branham? Você viu Deus. Você viu a palavra manifesta no tempo da noiva, no tempo de João? Você viu Deus. A palavra é Deus. Cristo é a palavra é Deus. E você quer vê-lo diferente? Não, eu tenho que me manifestar desta forma. Eu estive pensando nisso, que no tempo de Noé, no tempo de Enoque foi muito bom, que Deus encontrou Enoque, só ele. Nem a mulher, nem filhos. Ninguém preparado. Só Enoque foi embora. Mas no tempo de Noé, como Deus escolheu um homem daquele, tem hora que você pensa que o homem que Deus escolhe na era, ele deve ser o melhor. Não é o melhor. Se você vê a natureza de Noé, pela mensagem do irmão Branham, mesmo que ele era justo em suas gerações, mas você vê na mensagem do irmão Branham de que a semente da serpente entrou na arca através das mulheres, não excetuando a mulher de Noé. Pensa bem que tipo era Noé. Até que tipo de casamento ele teve para gerar um cão, que é Cã. E Cã em inglês escreve
HM. E saber que a geração gentílica vem de Cã, HM, e termina em Bram, HM. Você não pode terminar bem aqui se não passou pelo Calvário. É um HM que veio de Noé, passou pelo Calvário, porque os judeus rejeitaram a salvação no Calvário. O gentio, o HM, o Cã, recebeu esta salvação no Calvário. E recebendo no Calvário, Deus queria manifestar agora não um Cã pervertido, mas um Cã salvo, um Cã liberto, um HM puro, um HM salvo. Oh. Será que não dá para converter? Você vê, Deus pega, quando eu vejo essas coisas, mas HM, Cã. E por isso que a hora da maldição, Deus não diz assim, ó, maldito seja Cão. Vai na Bíblia. E diz, maldito seja Canaã. Que coisa. Que era o filho de Cã. E Deus vinha salvar esta semente ainda, que era gentílica, que veio de uma mistura que entrou na arca. E Deus não salva a semente da serpente. Você tem que saber disso. Deus não salva a semente da serpente. Mas Ele salva aqueles que estavam nele. E Ele viu você, eu. Deus já viu o HM nele. Por isso, Ele veio ali, no gentil. Ele veio aqui em Brana, gentil, para ser pai das nações. E veio um Abraão. De onde veio Abraão? De Ur dos Caldeus. De onde é Ur dos Caldeus? Está na Babilônia. Por isso ele foi chamado de hebreu, porque hebreu quer dizer aquele que veio do outro lado, aquele que veio da Babilônia. Então nós somos o hebreu de Deus. Nós viemos da Babilônia, nós viemos da Trindade, viemos da dualidade, mas estamos aqui crendo no único Deus. Esse é o verdadeiro hebreu hoje. Amém. Essas coisas faz tão bem. Quando você vê a palavra sendo manifesta, você vê o Pai, Deus, porque a palavra é o Pai. Amém? A palavra é Deus. E a palavra manifesta é Deus, Ele mesmo, tomando sua própria palavra e manifestando-a entre os crentes. Irmãos, quando você vê a palavra sendo manifestada, nós não sabíamos disto. Nós não sabíamos quando estávamos nas denominações. Não sabíamos de batismo em nome de Jesus Cristo, da deidade que é um só Deus. Falava num só Deus, mas dizia que era três. Três é um. Que isso é uma loucura. Isso é uma demência dogmática que eles têm. E eles não vão mudar. Nós não sabíamos que tinha profeta. Aí ficamos sabendo. Agora veio William Branham para poder revelar todas estas coisas para nós, restaurar o tempo perdido, que os homens derrubaram a palavra, destruíram os altares de Deus, e colocaram seus dogmas, suas tradições, e Deus diz, mais nos dias de Elias, eu vou restaurar. E o que é que Jesus disse em Mateus 17, verso 11? Elias virá primeiro. Era a mesma coisa dizer assim, ó, antes de eu chegar, o Elias está aí. Ele vai restaurar primeiro. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aí depois Jesus pode vir. E foi isso que Mombrana fez. Sua primeira e segunda etapa foi uma mensagem restauradora,
nos restaurou o batismo, deidade, ceia, e o silêncio na igreja, a doutrina na igreja, a manifestação do corpo de crentes. Mas ele tinha que manifestar a palavra. E ele foi a palavra manifesta de Apocalipse 10, de 1 a 7. Agora, não te espante. Eu vou jogar tudo nas suas costas. Porque vocês são a manifestação de Apocalipse 10, 8 a 11. Vamos? Nós somos? Então, nós somos a manifestação. Eles não conheceram Apocalipse 10, de 1 a 7. Pensa que eles vão conhecer Apocalipse 10, de 8 a 11? Eles não conheceram Isaías 7, 14. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Nasceu um menino. E os crentes diziam, ele tem Beelzebu. E ele era a palavra manifesta do dia. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a palavra manifesta do dia, vê o Pai. Quem viu a palavra de Apocalipse 10 manifesta no tempo do irmão Brana, viu o Pai. Quem vê a palavra manifesta hoje no tempo da noiva, vê o Pai. Deus. Agora você vê como? Você vê na palavra. A palavra que você ouve, esta palavra mostra que Deus está aí. Amém? Então, encerrando, Apocalipse 19, verso 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Cristo é a palavra. A palavra é que vai julgar. E cada tempo que a palavra manifesta, você e eu, nós somos julgados pela palavra que manifestou. Antes de manifestar essa mensagem no Brasil, então nós estávamos nas denominações. Então a Trindade tomava conta, porque veio de Roma, toda a doutrina dos pentecostais, igrejas nominais, presbiterianos, metodistas, adventistas e demais, batista, todos vieram com a mesma doutrina da igreja mãe, da igreja católica. E é por isso que eles estão agora retornando tudo para lá. Tudo tem a mesma doutrina. A doutrina mãe. O primeiro artigo na cartilha deles é que você deve crer nas 3 pessoas da Santíssima Trindade. Esse pastor foi na minha casa para me convidar para ser um deles. Ele me ouviu pela Rádio Mania, seria bom ter um homem desse lá. Ele disse, eu não sou desse lugar, filho. Isso é a marca da besta. Tive que falar para ele, nós já não damos certo no primeiro artigo da sua cartilha. Porque eu creio no único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Aquilo foi o suficiente para mim. Então, agora você tem que saber por que está escrito na Bíblia que o seu nome, que é novo, é a palavra. Porque o nome antigo também era a palavra. O que é Jesus? O verbo. O que é o verbo? A palavra. São João 1, verso 1. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, o que é Brana? A escritura do dia, Apocalipse 10, de 1 a 7, é a palavra. Para manifestar o quê? O novo nome. Então, como você vai saber o novo nome? É a palavra. Como essa palavra chama? O nome era a palavra, o verbo era a palavra. Chamava? Bem alto. O verbo era a palavra. Chamava? Jesus. O verbo é a palavra. Chama-se Brana. Eles não podem, com essa luz, eles não podem, porque é mistério que não é para as igrejas saber. Você tem que entender que isso aqui é o mistério sussurrado no ouvido da noiva.
O pai dela não sabe, a mãe não sabe. Porque o que o rapaz tem que falar para a moça, de como que eles vão viver, o que eles vão ter. Se ele é um rapaz falso, ele pode sussurrar falsidade no ouvido dela e convencê-la e tapeá-la. Mas se ele é um rapaz verdadeiro, ele pode sussurrar, é no ouvido dela. Não tem que falar para o sogro, não tem que falar para a sogra. Ele tem que sussurrar no ouvido dela o que vai ser. E o que Cristo faz? Está sussurrando só no ouvido da esposa hoje, sua noiva. Mas ninguém, ele não tem, porque o rapaz não pode ficar sussurrando no ouvido de outra mulher. Cristo não vai sussurrar no ouvido das denominações dentro da mensagem. Ele sussurra dentro daquela noiva a qual é a palavra do dia, porque ele é a palavra e ela vê aquela manifestação da palavra. A manifestação da palavra no tempo de Brana era uma só pessoa. A manifestação da palavra no tempo da noiva é uma só pessoa. Vamos ficar de pé. Grande Deus, nós reconhecemos sua manifestação. E o Senhor sempre manifesta em pessoas simples. E aí está o povo que crê nesta mensagem, que aceita esta mensagem, que recebe esta mensagem. É um povo simples, mas é um povo que pode dizer: eu vi o Pai, porque eu vi a palavra manifesta. E nós não tínhamos visto o Senhor até o ano 2000, esta palavra manifesta do novo nome, esta palavra manifesta dos 7 trovões, e nós vimos isto, então vimos o Pai. Aí vimos o Pai das nações, vimos o HM, vimos Brana, vimos a revelação, e agora, na hora final, nós vimos, Senhor, João comendo o livrinho, e nós comemos juntamente com ele, comemos esse livrinho, porque nós vimos o Pai, o livrinho é do Pai, a palavra é o Pai. Oh Deus, não deixa nós colocarmos os nossos olhares no ser humano, porque sempre o ser humano é uma falha e é um empecilho para não deixar as pessoas chegar a Ti. Mas também faça com que cada um enxergue esta verdade revelada, manifestada na sua palavra neste tempo final. Porque aqueles que enxergam não tropeçam no homem da manifestação da palavra, como não tropeçaram em Jesus, não tropeçaram em Brana e não tropeçarão em João. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Habita em mim, ó Senhor. Preciso tantas decisões fazer. Dá-me esta tão preciosa luz, divina luz, e habita em mim. Eu te amo, ó Deus, habita em mim.